Na tapeçaria do cinema moderno, poucas amizades são tão improváveis e tão silenciosamente profundas quanto a de Guillermo del Toro e James Cameron. Dois homens com estilos cinematográficos radicalmente diferentes. O titã do espetáculo, obcecado pela precisão e pela maquinaria. O outro, o poeta do grotesco, obcecado pela humanidade escondida dentro dos monstros. Contudo, por trás das câmeras, suas histórias se entrelaçam de maneiras que parecem saídas diretamente de um filme, uma história de mentoria, crise, lealdade e o resgate de um pai que deixaria uma marca indelével na arte de Guillermo del Toro. Quando Guillermo del Toro conheceu James Cameron, no início dos anos 90, a conexão entre eles foi instantânea. Guillermo del Toro havia acabado de concluir o filme Cronos, sua assombrosa parábola de vampiros, e James Cameron havia acabado de reescrever a linguagem do cinema de ação com O Exterminador do Futuro 2: O Dia do Julgamento Final. Aparentemente, James Cameron já era um deus de Hollywood, enquanto Guillermo del Toro era um novato obstinado e obcecado por gêneros cinematográficos, vindo de Guadalajara. Mas, por trás dessa diferença superficial, eles compartilhavam um espírito afim, dois homens que tratavam o cinema tanto como arte quanto como obsessão cósmica. Guillermo del Toro certa vez relembrou aquele encontro com uma cordialidade que desafiava a aura mítica que cercava James Cameron. Jim é meu irmão. Nos conhecemos em 1991. Gostamos um do outro instantaneamente. Morei na casa dele por um tempo. Assistíamos anime juntos. Ele me apresentou a Patrabor. Eu mostrei a ele Battle Angel. O tom é quase doméstico, dois dos maiores contadores de histórias visuais da atualidade, sentados em um sofá cercados por telas brilhantes, discutindo sobre robôs e almas. Mas aquelas noites significavam mais do que mera admiração. Elas foram a base de um diálogo criativo que duraria décadas. Guillermo del Toro admirava o compromisso de James Cameron com a construção de mundos que jamais perdiam sua essência emocional. James Cameron, por sua vez, admirava o instinto de Guillermo del Toro de injetar ternura na escuridão. Quando James Cameron produziu Alita, Anjo de Combate, o filme nasceu de uma sugestão feita anos antes por Guillermo del Toro para que ele lesse o mangá. A influência de Guillermo del Toro estava presente em todo o DNA emocional do filme, a busca pela identidade, o conflito entre pai e criação, a dor da memória. De muitas maneiras, a mentoria tornou-se circular, cada artista alimentando a imaginação um do outro. Mas a vida, assim como o cinema, raramente se limita à arte. Às vezes, ela reserva reviravoltas que nenhum roteirista ousaria inventar. O dia em que tudo desmoronou. Em 1997, o pai de Guillermo del Toro, Federico del Toro Torres, um revendedor de carros e patriarca da família em Guadalajara, foi sequestrado por criminosos que exigiram um resgate de cerca de $1 milhão. O calvário durou 72 dias. Foi um período de caos, medo e incerteza. Guillermo del Toro já estava construindo uma reputação como cineasta, mas de repente se viu mergulhado em um pesadelo da vida real para o qual nenhuma fantasia poderia prepará-lo. Alguns anos depois, Guillermo del Toro descreveu aqueles dias como um túnel sem luz. A polícia não ajudou em nada, os sequestradores eram implacáveis. A família foi orientada a não confiar em ninguém. Cada telefonema era uma ameaça. Foi então que Guillermo del Toro entrou em contato com James Cameron. A resposta de James Cameron foi imediata e decisiva. Ele não hesitou nem questionou, ofereceu seus recursos financeiros, sua rede de contatos e sua presença. Guillermo del Toro lembra-se de ter ligado para James Cameron em desespero, e James Cameron respondeu simplesmente: "Estou enviando um negociador de reféns profissional do Reino Unido. Faça exatamente o que ele mandar." James Cameron pagou o negociador do próprio bolso e se ofereceu para cobrir o resgate, se necessário.
Contrariando rumores posteriores, Guillermo del Toro esclareceu que sua família acabou pagando o resgate, mas que a intervenção de James Cameron, a estrutura, a experiência, a calma, foi o que salvou a vida de seu pai. Foi um tipo de heroísmo que Hollywood raramente retrata, o heroísmo discreto, longe das câmeras, feito de lealdade e decência. 72 dias depois, Federico del Toro foi libertado. Os sequestradores nunca foram capturados, mas o pai estava vivo. O preço, porém, foi além do dinheiro. Guillermo del Toro deixou o México pouco depois com a sua família. Alguns anos depois, ele chamaria isso de um exílio involuntário. O sentimento de lar ficou para sempre abalado. Mas, em meio ao trauma, também havia gratidão, por um amigo que se apresentou quando outros não o fizeram. James Cameron é incrivelmente leal. Incrivelmente forte, ele nos ajudou a superar o momento mais difícil da minha vida. Disse del Guillermo Toro anos depois. Foi o tipo de ato que forja algo mais profundo que amizade. Foi família. O fantasma de um pai. O trauma não desaparece quando o noticiário termina. Para del Toro, o sequestro tornou-se uma cicatriz que pulsava em cada história que ele contava. Depois disso, seu cinema, já sintonizado com o gótico e o monstruoso, passou a ecoar temas recorrentes como cativeiro, paternidade, culpa e reconciliação. Ele costuma dizer que, após o sequestro, todos os filmes que fez foram, de alguma forma, sobre seu pai. Os pais dos universos de Guillermo del Toro são figuras complexas, protetores, porém falhos, ausentes, porém espiritualmente onipresentes. Em A Espinha do Diabo, os órfãos da guerra buscam o fantasma da segurança paterna em meio às ruínas. Em O Labirinto do Fauno, um padrasto cruel personifica a autoridade corrupta, enquanto o verdadeiro laço paterno se forma entre uma criança e um espírito moribundo. Até mesmo Hellboy é a história de um pai que cria um filho a partir do abismo e depois o perde para o destino. Essas não são coincidências, são ecos. Em entrevistas recentes, ao discutir a adaptação cinematográfica Frankenstein, Guillermo del Toro conectou os pontos explicitamente. Meu pai foi sequestrado em 1997. Antes de falecer, sentamos e contamos um ao outro nossas versões do que aconteceu. O filme aborda a relação entre pai e filho. Você percebe que o rancor aprisiona duas pessoas e o perdão liberta duas pessoas. Nesta narrativa, o monstro não é o vilão. É a dor que resta quando o amor desmorona sob o peso da perda. A compaixão de Guillermo del Toro pelos monstros é a sua compaixão pela memória, pelas coisas quebradas que um dia foram inteiras. O papel de James Cameron nessa história pode não aparecer nos créditos, mas está presente em cada fotograma. Ele ajudou Guillermo del Toro a reencontrar seu pai, de certa forma, o ajudou a encontrar a base emocional de sua arte. O eco na arte. Há algo de poético no fato de que tanto James Cameron quanto Guillermo del Toro gravitam em torno de histórias de criação e salvação, cientistas dando à luz vida em metal e carne, pais perdendo e encontrando filhos, criaturas ansiando por amor apesar de sua aparência. Eles são, de maneiras muito diferentes, contadores de histórias obcecados por empatia. James Cameron constrói máquinas que parecem humanas. Guillermo del Toro constrói monstros que agem como humanos. Ambos entendem que a tecnologia e o mito são apenas reflexos de nossas necessidades mais primitivas: proteger, ser visto, perdoar. O Guillermo del Toro produziu o filme A Forma da Água. Não se tratava apenas de um romance fantástico. Era uma fábula sobre resgate, sobre alguém que arrisca tudo para salvar outro do cativeiro. Os ecos dos 72 dias que o seu pai passou na escuridão reverberam na terna rebeldia do filme, até mesmo o filme Pacific Rim. Sua obra mais barulhenta e mecanizada
esconde sua mesma essência sob as batalhas do Kaiju. Há um pai e um filho tentando e falhando em se comunicar. Guillermo del Toro disse certa vez que esses momentos no filme foram fáceis de dirigir, porque pareciam reais, eram em essência sobre ele. Essa corrente emocional subjacente diferencia Guillermo del Toro de seus pares. Seus monstros nunca são vilões, são metáforas para aqueles que sofreram e sobreviveram. Talvez porque ele saiba em primeira mão que monstros podem ser reais e que, às vezes, quem salva não usa armadura, apenas amizade.